Boa noite, minha irmã e meu irmão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesta proposta do estudo do livro dos Atos dos Apóstolos, hoje nós iremos partilhar o capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos. Então faremos essa leitura desse capítulo e iremos partilhar alguns aspectos importantes que o Senhor nos dá nessa palavra. Capítulo 9. Irmãos, então, este capítulo nos relata esta importante conversão, né, do grande apóstolo São Paulo. São Paulo, que era Saulo, né? O Saulo era o nome aramaico da comunidade judaica em Jerusalém, e Paulo era o seu nome romano. O seu nome romano, porque Paulo era cidadão romano. A primeira referência aqui a Saulo aparece no final do capítulo 7 da morte de Estevão, quando aqueles que apedrejavam Estevão colocavam seus mantos aos pés de Saulo, de um jovem chamado Saulo, e Saulo aprovava a morte de Estevão. Também no início do capítulo 8, dizia que Saulo devastava a igreja em Jerusalém. Saulo, portanto, era um judeu, um fariseu, perseguidor dos cristãos. Ele entrava pelas casas, arrancava homens e mulheres, entregava-os à prisão. E no comecinho do capítulo 9, nós vemos como se faz referência a Saulo. Só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Quem era Saulo? Saulo de Tarso. São Paulo coloca suas credenciais no capítulo 3 da carta aos Filipenses, Filipenses 3:5. Ele foi circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus. Quanto à lei, ele se dizia, né, a descrição dele, ele era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja e quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Então, São Paulo, ele era um fariseu com sólida formação dentro da lei judaica. Ele já desde pequeno foi formado na Torá, na lei judaica. Ele foi discípulo de Gamaliel, do rabino Gamaliel, em Jerusalém. Então, ele tinha uma sólida formação na lei judaica. E como fariseu zeloso, e quando conheceu o cristianismo, o cristianismo era tido como uma seita. E, portanto, Saulo, zeloso para zelar pela lei judaica, ele começou a perseguir os cristãos, porque achava que aquela seita era perniciosa à lei judaica. Então, ele, como perseguidor, ele se achava como se estivesse fazendo um serviço a Deus. Intrigante é isso, né? Que ele achava que estava fazendo serviço a Deus. Ele era um fariseu que buscava a verdade, mas ele não conhecia, né, a verdade mesmo, a verdade que era Jesus Cristo. Essa verdade encarnada que era Jesus Cristo. E ele não estava contente somente perseguir os judeus em Jerusalém, então ele pediu cartas ao sumo sacerdote, aos príncipes dos sacerdotes, para também prender os cristãos que ele encontrasse em Damasco. Então foi nesse caminho entre Jerusalém e Damasco que então ele teve este encontro especial, né? Especial, singular, especial, único, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vivo, ressuscitado. E ele é cercado por essa luz resplandecente, cai por terra. E nós vemos na pergunta que Jesus faz, né, a Saulo: Saulo, por que me persegues? A gente vê essa ligação tão próxima, né? Jesus, que amava a sua igreja, que estava unido a ela, e ele pergunta: por que me persegue? Não porque persegue a igreja. E Saulo, ele
pergunta quem é, Senhor, e Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Saulo, ele tem este encontro único e especial, abençoado, não é, com Jesus Cristo. E a partir desse momento, quando ele levanta, né, ele estava caído, quando ele se levanta, ele está cego, mas o seu coração está totalmente transformado neste encontro com Jesus. Ele entra em Damasco, fica 3 dias sem ver, sem comer e nem beber, nessa escuridão, como se ele tivesse, nesse período, não é, aquele velho Saulo, não é, como se tivesse morrido. E depois desse encontro vai nascer um novo Saulo, um novo Paulo. Ananias é esse discípulo que Deus pede para orar por Paulo, para que ele recobre a vista. E Ananias, embora com medo, ele é dócil ao Espírito Santo, ele vai, ora por Paulo, Paulo recobra a vista, ele fica cheio do Espírito Santo, ele é batizado no Espírito Santo e ele é batizado também, e ele se sente forte. E aí, a partir daí, ele passa a ser um proclamador da pessoa de Jesus, da salvação de Jesus, para proclamador de que Jesus é o Filho de Deus. E então, todos aqueles que ouviam se admiravam, não é? E aqueles que perseguiam os cristãos passam também a perseguir Paulo. Ele de perseguidor passa a ser perseguido. Essa grande transformação. E aquele ódio que ele sentia da igreja de Cristo se torna um amor apaixonado, e que ele começa a defender, não é, com todas as forças a Jesus Cristo. Então nós vemos essa transformação e essa transformação, essa conversão de Paulo não é acreditada também pelos irmãos de Jerusalém, que também tem medo dele. E nesse momento Barnabé, né, essa figura de Barnabé é muito importante, porque Barnabé o introduz, não é? Ele é como se fosse uma carta de apresentação para os irmãos de Jerusalém, os cristãos de Jerusalém. E Paulo então começa da mesma forma em Jerusalém como em Damasco, começa a pregar Jesus nas ruas, na sinagoga, com todo o desassombro, com toda a coragem, e passa também a ser perseguido em Jerusalém. Tanto que ele precisa sair de Jerusalém, porque todos queriam, os perseguidores dos cristãos queriam matá-lo. No finalzinho desse capítulo 9, nós temos também a figura de São Pedro. Pedro, que aparece em 2 cidades, em Lida e Jope, realizando a sua missão, não é? Levando a palavra de Deus e ao mesmo tempo realizando milagres e prodígios. Esse finalzinho desta carta, esse capítulo 9, vai confirmar aquilo que Jesus, né, quando aparece aos seus discípulos e apóstolos depois da ressurreição, lá no capítulo 16 de Marcos, vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, milagres acompanharão os que crerem. Então, esses milagres realizados pelos apóstolos só confirmam essa palavra de Jesus, que a sua missão, a pregação da palavra e a missão dos apóstolos seria confirmada com estes milagres e com estes prodígios. Então Jesus, o tempo inteiro, o Espírito Santo os acompanhou nessa missão também. Então nesse capítulo 9, né, nós temos essa importante palavra, né, da conversão de São Paulo. E essa força de São Paulo, não é, essa perseverança desse grande apóstolo, né, possa também ser um exemplo, um modelo para nós, cristãos do nosso tempo, não é? Para que possamos, pela graça do Espírito Santo também, levar Jesus, levar a pessoa de Jesus, a salvação de Jesus, por meio da nossa vida, testemunhando a presença de Jesus que está entre nós. Que nós tenhamos essa força, essa graça, não é? Que o Espírito Santo nos dá, e que você também, né, possa ser edificado por essa palavra que o Senhor hoje nos ensina, que o Senhor nos forma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.